Olá, mais uma vez nós estamos aqui em mais uma aula de reforço sobre a linguagem C, essa linguagem que é utilizada geralmente nas disciplinas de fundamentos de programação, né, dos cursos técnicos e em laboratório de programação nos cursos superiores, tá? Nesse vídeo aqui nós vamos estar resolvendo alguns probleminhas utilizando a linguagem C. Tá? O foco dessa aula aqui é a gente aprender sobre ponteiros, né? Alocação dinâmica de memória e algoritmos de ordenação e de maior valor. Tá? Então, vamos aqui até anotar o que nós vamos ver na aula de hoje. Primeiro, né? A alocação dinâmica de memória. Vamos ver como é que você lida com isso. Vamos ver ponteiros. Vamos criar aqui um ponteiro. Algoritmos de ordenação, né? E algoritmo de maior e menor valor. Tá? É o que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? Vamos começar aqui criando um ponteiro, né? Um ponteiro, vamos criar aqui um ponteiro. É um ponteiro que eu vou chamar aqui de vetor, tá? Quando você cria um ponteiro, você tem que colocar esse asterisco, tá? Para dizer que esse cara aqui é um ponteiro, tá? A gente cria ponteiro assim com asterisco. Então aqui eu estou criando um ponteiro, né? E o que é um ponteiro? Um ponteiro é, um, é uma variável que armazena para gente um endereço de memória. Tá? Ponteiro é isso. O ponteiro ele aponta para alguma região na memória RAM. Tá? No C a gente tem essa facilidade de manipular a memória. Tá? E em alguns momentos é necessário que a gente aloque, né, espaço na memória dinamicamente. Tá? Quando eu crio um vetor normalmente, né, por exemplo, um vetor de inteiros, sei lá, de chamar aqui de lista, e passo aqui, por exemplo, 10, eu estou criando aqui um vetor de 10 posições. Né? Isso aqui também é uma alocação de memórias, né? Só que aqui é uma alocação estática. Né? Eu estou aqui previamente definindo, né, o tamanho dessa minha lista, né, desse meu vetor. Então aqui a gente chama isso aqui de alocação estática. Tá? Isso aqui a gente chama de alocação estática de memória, né? Porque eu estou definindo previamente, né, quantas regiões de memória eu vou precisar para armazenar, né, os valores dessa lista, né? Aqui nós temos uma alocação dinâmica, né? Alocação dinâmica de memória, né? Então aqui eu estou trabalhando com ponteiros, né? Eu vou alocar região de memória que vai estar armazenada aqui nesse ponteiro, tá? Então, em tempo de execução, o C vai fazer isso para a gente, né? Vai fazer essa alocação de memória, né, para a gente, tá? Então, vamos entender como que isso funciona. Então, voltando aqui, né? Vamos aqui criar uma variável int que vai armazenar para a gente o tamanho do, do nosso vetor, né, do nosso ponteiro, né? Vamos dar aqui um printf, printf, solicitando ao usuário, né, o tamanho desse vetor, né? Vetor, mas que aqui vai ser um vetor, né, em alocação dinâmica, não um vetor em alocação estática. Então vamos pedir aqui informe o tamanho, informe a
conforme a quantidade de itens do vetor, né? Informe a quantidade de itens do vetor, né? E vamos aqui usar a função scanf, né? A scanf ela serve para fazer leitura, né, de valores, né? A gente passa para ela o caractere formatador do tipo de dado que a gente está querendo que a gente está querendo ler do teclado, né? O tipo de dado que eu estou querendo ler do teclado é um inteiro, por isso que eu estou passando aqui o %d, né? Se fosse um caractere seria o %c, né? E assim por diante. Então vamos passar aqui %d porque a gente quer ler do teclado um tipo de dado inteiro, né? E vamos aqui passar, né, em qual variável a gente vai armazenar esse cara, né? Esse valor que ele vai informar aqui do teclado, né? Informe a quantidade de itens do vetor, o cara vai lá digitar um inteiro, né? 10, por exemplo, aí a função scanf vai fazer para a gente esse armazenamento, né? Vai armazenar, né, um valor inteiro na variável n, tá? É isso que está acontecendo. Quando a gente coloca esse i comercial aqui, significa que a gente está armazenando esse valor inteiro, né, na região de memória onde está declarada a variável n, né? Isso aqui é como se fosse também um ponteiro. A gente está colocando esse inteiro, né, na região de memória onde o nosso n está definido, tá? Então é dessa forma que funciona a função scanf. A gente passa um caractere formatador, né, que é o tipo de dado que a gente espera armazenar, que no caso é inteiro, né? Se fosse caractere, seria %c, né, que é o caractere formatador dos caracteres, né, dos caracteres alfabéticos, né, dos caracteres em si. Então a gente colocaria %c aqui, né, e a variável obviamente tinha que ser uma variável do tipo char, né? Mas aqui, como a gente está trabalhando com inteiros, a gente está armazenando, né, pelo, pelo caractere formatador %d, né, que é o caractere formatador dos inteiros, e armazenando na variável n, tá? Então é isso. A gente está aqui armazenando a quantidade de itens do nosso vetor aqui na variável n, né? O que nós vamos fazer agora é alocar memória, né? É alocar dinamicamente a memória, né, utilizando esse ponteiro aqui. Como que funciona isso? A gente vai criar aqui, a gente vai aqui atribuir a esse ponteiro, né, a variável vetor, a função malloc, tá? A função malloc, né, que ela serve para fazer a alocação de memória, né, para a gente. E o quanto de memória eu preciso alocar, né, para armazenar esse vetor? É simples, tá? Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente tem aqui n posições, né? Porque a quantidade de itens do nosso vetor é n, né? Então nós temos aqui um vetor de n posições. Então é n vezes o tamanho que ocupa um inteiro em memória, né? Porque cada posição desse nosso array, desse nosso vetor, essa nossa lista de inteiros, né? Cada item, né, desse vetor ocupa o espaço de um inteiro, né? Então a gente vai fazer aqui size of, né? O size of vai retornar para a gente, né? Quantos bytes são necessários aqui no C para armazenar um inteiro, né? Vamos usar aqui a função size of, passando aqui int, porque a gente quer armazenar valores inteiros. Então o que eu estou fazendo aqui é calculando o tamanho de armazenamento de um inteiro, né? Então o size of vai fazer isso para a gente, vai vai contabilizar para a gente, né, de quantos bytes em memória o inteiro precisa, né, para ser armazenado, né? Ele vai fazer essa conta, vai contar para a gente, né, a quantidade de bytes que um inteiro necessita para ser armazenado. E aqui a gente está multiplicando por n, né? Porque são n itens, né? São n itens, né, do tipo inteiro, né? Ó, informa a quantidade de itens do vetor. São n itens, né, do tipo inteiro, né? Então o que nós estamos fazendo aqui é isso, alocando n espaços de memória, né, que um inteiro ocupa, tá? Essa continha básica que a gente está fazendo, a gente está calculando a quantidade
de bytes, né, que um inteiro necessita para ser armazenado, e multiplicando por n, porque são n inteiros que a gente vai armazenar, porque é uma lista, tá? E a função malloc vai fazer, né, essa alocação para a gente, vai alocar esse espaço de memória que a gente necessita, tá? E depois disso eu preciso fazer aqui uma conversão, né? Converter isso para um ponteiro, né? Por isso que eu estou usando aqui a conversão. A gente está aqui fazendo a alocação de memória, né? Alocando aqui exatamente a quantidade de memória que a gente necessita para armazenar esses n inteiros. Daí estou convertendo essa alocação, eu estou convertendo para ponteiro, né? Estou transformando isso num ponteiro. Estou alocando a memória, né, que a gente precisa, né, como eu já expliquei, e convertendo isso para um ponteiro, né? Porque o que a gente está utilizando aqui é ponteiros, né? Então é isso. Então aqui a gente já está fazendo aqui a alocação, tá? Se eu vier aqui, dar um clear e dar um make index, né? Eu já deu um erro aqui, né? Porque a função malloc, ela está definida no pacote, né, na biblioteca stdlib, que eu não importei, né? Então eu vou dar aqui um include stdlib.h, né? Porque essa função malloc ela está declarada dentro dessa biblioteca, né? Dentro dessa biblioteca, né? Ou pacote, né? Como a gente queira chamar. Então vamos dar aqui um clear para limpar a tela, vamos dar aqui um make index novamente. Eu chamei aqui o arquivo de index, tá? Só porque eu quis mesmo, então aqui ele compilou. Então ele alocou para a gente esse espaço de memória, né? Uma vez que eu aloco esse espaço de memória, é interessante eu depois, né, depois que eu fazer todo o processamento aqui no meu programa, é interessante a gente desalocar, né, desalocar a memória, utilizando aqui a função free, porque senão a gente vai ficar com esse espaço lá ocupado na memória, né, depois do nosso programa ter encerrado, né? Isso não é legal, né? A gente já fazer uma alocação aqui de memória, né, e depois deixar lá os resíduos lá do nosso programa, né? Interessante é depois que a gente executar tudo que a gente necessita no nosso programa, a gente fazer essa desalocação, né? Para isso a gente vai utilizar aqui a função free, né? Que acredito que seja assim que ela funciona. Vamos aqui executar para ver. E ele executou, então ele alocou aqui a memória e depois desalocou, né? Que essa é uma boa prática, a gente está aqui alocando a memória dinamicamente, né? Depois que a gente fizer todo o nosso processamento de código, a gente desalocar esse espaço em memória, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Uma vez que a gente alocou a memória, vamos aqui alimentar o nosso, o nosso ponteiro, né? O nosso vetor com valores inteiros. Vou criar aqui um laço int i, começando de 0, né? Enquanto i for menor do que o n, que é o tamanho do meu vetor, né? E vou aqui incrementando esse cara de 1 em 1. E vamos aqui armazenando normalmente, né? Vamos aqui dar um printf informe o %d, né? Que é o primeiro, segundo, terceiro, né? Até n, número inteiro, né? Então aqui vai aparecer informe o primeiro, informe o segundo, terceiro, até enfim, né? Para que apareça aqui, né, os primeiro, segundo, terceiro, eu tenho que colocar aqui o valor do nosso índice i. Só que eu vou colocar aqui esse i acrescentado de uma unidade, né? Porque senão ele vai aparecer informe o zero número, informe o primeiro, porque senão ele vai começar do zero, né? Porque o nosso index i está começando de zero, né? Então para que aqui não comece de zero, né, eu boto aqui i mais 1, né? Porque assim vai de 1 até o nosso n, né? Então eu estou colocando aqui i mais 1. E vamos aqui armazenar isso também pela função scanf, né? Da mesma forma que a gente fez aqui anteriormente, né? Passa no caractere formatador, que é o %d, né? E a região de memória onde está, né, as posições do nosso vetor, né? Então, vetor na posição i. Então, o que nós estamos fazendo aqui é em cada posição do nosso vetor, né, do nosso vetor criado aqui dinamicamente, a gente está armazenando um valor inteiro, tá? Se eu passar aqui 10 no meu n, então a gente vai aqui armazenar 10 inteiros nas posições desse vetor.
né? E vamos aqui ver, vamos ver aqui se executa, né? Dá um clear make index. Executou, dá um clear aqui de novo, dá um clear aqui de novo, vou dar aqui um ponto barra. Você veja que ele criou aqui, ó, o index, né, o arquivo executado. Vamos aqui executar esse index. Ó, informe a quantidade de itens do vetor. 4, né? 4 itens. Informe o primeiro número inteiro. 8, 2, 3, 14. Pronto, aqui tá, já tá tudo isso aqui, galera, tá rodando dinamicamente, né? A gente cria o nosso ponteiro, né? Solicitamos ao usuário o tamanho do vetor, alocamos dinamicamente o vetor, tá? E depois aqui criamos aqui dinamicamente, né, o vetor, alocamos dinamicamente o vetor e depois a gente está aqui alimentando cada posição desse vetor para a gente, né, desse arranjo, né, desse conjunto. Né? Um vetor nada mais é do que um conjunto. Né? Então, tudo isso aqui nós estamos fazendo dinamicamente, tá? Nós não criamos aqui um vetor estático, nós criamos um vetor dinâmico, né? Alocamos aqui em tempo de execução a memória, né? Bem bacana aqui essa ideia da alocação dinâmica. Vamos criar aqui uma função. Vou criar aqui uma função que vai retornar um void, uma função para imprimir para a gente né, esse vetor criado dinamicamente. Né? Imprimir, chama aqui só de imprimir. Tá? E vou passar aqui o vetor, né, o int. Deixa eu só ver aqui o int, que eu vou chamar aqui de v, e vou passar também aqui o tamanho do vetor. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for aqui dentro, int i começando de 0, ponto e vírgula, e enquanto i for menor do que o tamanho do vetor, né, que é n, e mais. E bem aqui eu vou fazer uma lógicazinha aqui, se o meu i for menor do que n menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um printf, vou dar aqui um printf %d, vírgula, né? Porque eu quero que ele mostre aqui, que ele exiba para a gente aqui na forma de um conjunto, v na posição i, né? Else, caso não seja, né? Então ele vai fazendo isso aqui, né? Colocando aqui um número, né? Separado pelo outro por vírgula, até o penúltimo, né? Porque o último, né? Depois do último não tem mais vírgula, né? Então no último a gente vai colocar somente o %d, tá? Porque eu não quero que fique uma vírgula no último elemento. Por isso que eu estou fazendo esse if aí. Dessa forma assim. Ok. E agora vamos só dar um print aqui. Printf. Para ficar bonitinho na forma de conjunto. Tá abrindo aqui as chaves. Abrindo as chaves aqui. E lá embaixo fechando. Tá? Estou fazendo isso aqui que é para mostrar para a gente o vetor num formatozinho bacana de conjunto, tá? Vou chamar aqui a função imprimir e vou passar aqui o nosso vetor, nosso ponteiro e o tamanho dele, né? Que é n. Então aqui ele vai imprimir para a gente o vetor no formato de conjunto, né? Eu vou criar aqui dar um make, né? Index executor ponto barra index, né? Então a cada vez que eu faço esse make aqui, ele recria, né, o nosso arquivo executável. Vamos passar aqui só de 3 posições para a gente testar. Passando aqui o 4, o 5 e o 6. Só errei aqui a chave, né? Aqui é para ser assim. Vou colocar aqui vetor igual. Pronto. Vou dar um barra N aqui para ele dar uma quebra de linha. Um barra N aqui também. Vamos lá de novo. Clear make index ponto barra index. Passar aqui quatro elementos, né? 5, 0, 2, menos 3. Tá aí, ele criou pra gente o vetor no formato de conjunto. Tá? 5, 0, 1, menos 3. 5, 0, 1, menos 3. Fica bacana da gente ver. Então aqui a gente já criou uma funçãozinha legal. Usamos aqui o laço, né?
passamos aqui um ponteiro como parâmetro para a função. A função é void porque ela não retorna nada, ela só faz esse processamento de imprimir em tela. Né? Criamos esse controle aqui, esse if else, para que a gente exiba, né, o vetor nesse formato. Tá? Se eu não colocasse esse if aqui, né, esse else, ele iria imprimir uma vírgula aqui, ó, depois do -3. Né? Se eu colocasse só isso aqui, ele iria imprimir uma vírgula aqui depois do -3, né, que é o último elemento, e não fica legal, né? O bacana é assim, 501-3, né, no formato de conjunto. Né? Ficaria visualmente estranho aparecer uma vírgula aqui e não ter nenhum elemento aqui, né? Por isso que eu coloquei esse if aqui. Ele vai imprimindo o número e a vírgula até o penúltimo, né? Que é o 1. No último, ele imprime só o valor, né? Só o valor do número, né? Sem a vírgula, tá? Então foi o que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei, né, as chaves, né? Poderia colocar os colchetes, por exemplo. Mas enfim, eu coloquei aqui com chave porque fica parecido com um conjunto, né? Fica igualzinho a um conjunto. Então é isso. Então aqui a gente já aprendeu, né, a criar um ponteiro, né? Aprendemos que um ponteiro ele é uma variável que armazena para a gente, né, um espaço de memória, né, uma região de memória. E a gente já aprendeu aqui a alocar a região de memória, tá? Utilizando aqui a função malloc que vem do pacote stdlib. A gente está aqui alocando memória, né? Utilizando aquilo que a gente precisa, né? Eu estou alocando aqui o espaço a quantidade, né, que um inteiro ocupa em memória, né? Usando aqui o sizeof, né? O sizeof está calculando, né, a quantidade de bytes que eu preciso para armazenar um inteiro, né, e multiplicando isso por n porque são n inteiros que eu vou armazenar, né? Criamos aqui, fizemos essa alocação aqui de memória e convertemos isso para um ponteiro, né? Então esse ponteiro aqui nada mais tem do que um intervalo de memória, né? Um início e um fim, né, na memória, né? Ele aloca um início e um fim na memória dinamicamente, tá? Em tempo de execução, né? Na hora em que a gente executa o programa, né? Em seguida a gente está aqui alimentando o vetor, né, com valores inteiros que o usuário está digitando. Depois estamos imprimindo esse vetor aqui. E depois de tudo isso a gente está liberando a memória, né? Porque a gente alocou aqui e depois da gente usar, né, esse espaço de memória a gente tem que desalocar, né? Não vamos aqui ser egoísta, né? Alocar a memória só para a gente e deixar lá mesmo depois da gente ter encerrado o nosso programa, né? Então a gente precisa alocar a memória e desalocar em seguida, né? Para que a memória seja acessível para outros programas, tá? Então depois que o nosso programa encerra a execução, a gente simplesmente dá um free no ponteiro para liberar a memória para que outros programas a utilizem, tá? Vamos agora criar aqui criar os algoritmos, né, de ordenação. A gente já criou aqui o ponteiro, né, a alocação dinâmica. Vamos criar aqui agora os algoritmos de ordenação. Deixa eu só ver aqui, a gente está com 23 minutos de vídeo, né? Vamos criar aqui os algoritmos de ordenação. Vou criar aqui um algoritmo que retorna um inteiro, um ponteiro na verdade, né? Que vai ser ordenar crescente. Né? Vou receber aqui um ponteiro e o tamanho desse ponteiro, né? Int n. É isso. Vamos criar aqui. A gente vai usar um algoritmo de ordenação bem básico, né? Que é o algoritmo bolha. Tá? Que não é o melhor algoritmo de ordenação, mas é o mais simples da gente implementar. Vou criar aqui um aux, uma variável auxiliar. A gente vai precisar daqui a pouco, né? Vou já retornar aqui o nosso vetor, porque a gente vai, nosso ponteiro, né? Porque a gente vai ordenar ele depois retornar ele. Então vamos criar aqui dois laços, né? Um laço mais externo com índice i, começando aqui de 0, né? E indo até o tamanho do vetor, incrementando aqui de uma unidade por vez. Vamos criar um outro laço aqui, que é o j, que vai começar uma posição à frente do i, né? E mais um ponto e vírgula, j
menos n, ponto e vírgula, né, até o n também, esse j, né, e vamos incrementar de uma unidade por vez também. E vamos fazer aqui o seguinte, qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia que a gente vai usar aqui? Nesse exemplo aqui, né, do 5, 0, 1 e menos 3, né, como é que a gente vai colocar isso aqui em ordem? Eu vou comparar os 5, tá? Vou comparar os 5 com os demais, tá? Então, nesse laço aqui mais externo, eu vou aqui varrendo, eu vou aqui comparando os 5, depois vou comparar com os demais, né? Eu vou comparando os 5 com os demais, depois vou comparar o 0 com os demais, né? E depois vou comparar o 1 com os demais, né? Indo sempre nesse sentido da esquerda para a direita, né? Eu vou comparar o 5 com 0, com 1 e com menos 3, né? Depois eu vou comparar o 0 com 1 e com menos 3, e depois vou comparar o 1, né, com esse menos 3, né? Eu não preciso comparar aqui o menos 3 porque ele já foi comparado nas outras vezes, né? Por isso que eu vou colocar esse for mais externo indo até n-1, né? Indo até o penúltimo, porque quando eu chego no último eu não comparo com mais ninguém, né? Então, a estratégia que a gente vai usar é essa, é sair comparando esse cara aqui com os demais, né? Fazendo esse processo aqui, fazendo essas comparações aqui a cada iteração e verificando, né, se quem é o maior, né? Por isso que a gente está colocando aqui o if. Eu vou fazer aqui uma condiçãozinha, né? Vou verificar se, né, o v do índice mais interno, né, é maior do que o v, né, do índice mais interno, que é o j, né? Eu vou comparar 5 é maior do que 0, né? Se o 5 for maior do que 0, então eu vou trocar eles de posição, né? Eu vou fazer o 0 ir para a posição do 5 e o 5 ir da posição do 0, né? Eu vou sempre fazendo isso, eu vou trocando os valores aqui de posição até que fique ordenado, né? Por isso que se chama de algoritmo bolha, né? Porque os números vão trocando de posições, né? Então a ideia é essa, a gente ir trocando de posição, né? O 0 vai aqui para cá, o 1 vem para a posição do 0, né? E depois, na verdade, quando chegar aqui no 3, o 3 vai lá para o começo, né? Porque o 3 é menor. Então a ideia é essa, né? Fazendo essas trocas de posições aí a cada iteração. Por isso que eu estou verificando. O V na posição I é maior do que na posição J? Se for, né? Eu vou trocar eles de lugar, porque o V de J, né, é menor. Se ele é menor, ele tem que vir primeiro do que o V de I. Porque a gente está aqui ordenando, né, por ordem crescente, né? Então como é que a gente troca essas variáveis de posição? Para isso que a gente criou aqui a variável aux, né? Aux vai receber para a gente o v de i, a gente está aqui fazendo um backup, né, do v de i, salvando aqui o valor dele. Vamos fazer o v de i assumir o v de j, né, porque o v de j é menor, né, é o menor valor, né, e o v de j vai assumir o valor do v de i, né, que está agora salvo na variável aux, né. Então é assim que a gente troca de posição. Estou conservando aqui o v de i, fazendo um backup, né? Estou aqui atribuindo ao v de i o v de j, né? Ou seja, fazendo o valor do v de j ser atribuído ao v de i, e depois estou fazendo aqui o v de j assumir o valor original do v de i, né? Que estava aqui salvo em backup na variável aux, né? Então é isso isso basicamente é o algoritmo bolha. Vamos ver se está funcionando. Vou aqui, vou aqui chamar aqui a nossa função, passando o vetor e o tamanho dele, e ele vai retornar para a gente o vetor ordenado, né, que a gente vai atribuir novamente a variável vetor. Então aqui a gente vai ordenar o vetor e atribuir a ele mesmo depois. E aqui em seguida eu já vou imprimir esse vetor ordenado, para a gente ver se está ordenando mesmo, né? Vamos dar um clear aqui, vamos dar um make, dar um zoom aqui na tela, né, para ficar melhor para vocês verem. Index
Deu um errinho aqui. Deixa eu só ver aqui o que foi que nós erramos. É porque eu não só criei o J, eu não declarei o J, né? Vou aqui dar um clear, dar um make index. Agora foi ponto barra index. Vamos criar aqui um vetor só de 3 posições, né? Vou colocar aqui 5, 2, 6. Ó, 5, 2, 6, vetor original. Aí o vetor ordenado 2, 5, 6, né? Ordenado em ordem crescente, né? Olha que bacana. Então aqui está funcionando. Vou testar aqui com um vetor maior de 5 posições, por exemplo. 5, 0, 10, 8, 9. 5, 0, 10, 8, 9 ficou 0, 5, 8, 9, 10, né? Em ordem crescente, da forma como a gente queria, né? Então o algoritmo bolha é isso, galera. A gente faz essas comparações, né? Eu comparo 5 com 0, depois com 10, eu comparo 5 com 0, com 10, com 8, com 9 e vou trocando de posição à medida que eu acho um cara maior. É assim que o algoritmo bolha funciona, tá? A gente vai trocando os caras de posição, tá? Até que o vetor esteja ordenado. Não é um algoritmo muito eficiente, né? Para vetores grandes, mas para assim, vetores pequenos funciona bem, tá? A gente vai ele vai comparando o 5 com 0, né? O 5 é maior do que o 0, então eu troco de posição aqui, troca os caras de posição, aí vai executando essa lógica até comparar todos os valores, né? Trocando aqui de posição até que os valores estejam ordenados, tá? Então é isso que faz aqui. Então aqui a gente criou uma função que ordena para a gente em ordem crescente, tá? Em tempo de execução acontece isso. Vamos criar agora uma função que ordena decrescente. Basicamente vai ser a mesma ideia, né? É a mesma ideia, só vamos mudar aqui o nome, né? Decrescente. E a única coisa que a gente vai mudar é o sinalzinho aqui, ó. A gente vai colocar aqui para menos. A gente coloca isso aqui para menos. A gente está ordenando em ordem decrescente, tá? Simples assim. Só fazer essa mudançazinha. Vamos aqui, ó. Chamar aqui a função, passando o vetor e o tamanho do vetor. E vamos atribuir o vetor ordenado ao próprio vetor original, né? Dessa forma assim. Vamos colocar isso aqui, vetor, escrevi errado aqui. Vamos colocar isso aqui depois dessa impressão, né? Vamos colocar aqui depois, ó. E depois já vamos imprimir de novo. Que é o primeiro print é o vetor original, o segundo print é o vetor ordenado em forma crescente. E o próximo print aqui é o vetor ordenado em ordem decrescente. Vamos aqui executar, dar um clear, dar um make aqui em index, ponto barra index, né? Criar aqui um vetor de 4 posições. Informa o número inteiro. 5 menos 3, 0. Que o 8, por exemplo. Ó, primeiro print, vetor original, né? 5 menos 3, 0 e 8. Segundo print aqui é o vetor ordenado, ó, menos 3, 0, 5 e 8. E o segundo print é o vetor ordenado de forma decrescente, né? Do maior para o menor, 8, 5, 0 e menos 3, tá? Então é isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Só para a gente entender como funciona melhor isso aqui, vamos executar aqui de novo. Vamos passar aqui um vetor de 2 posições, passando aqui, por exemplo, o 4 e o 2. O que acontece, né?
a gente tem aqui um laço interno e um laço externo e um laço interno. Como que vai aparecer aqui no nosso if a primeira vez, né? Vai aparecer aqui o 4, né, no lugar desse v de i, e aqui vai aparecer o 2. Ele vai perguntar, 4 é maior do que 2? Tá? Na primeira iteração, quando o i for igual a 0, né, e o j for igual a 1, né, o que vai acontecer é isso. Ele vai perguntar, 4 é maior do que 2 aqui nesse exemplo, tá? O que ele vai responder para a gente? Ele vai responder que sim, o 4 é maior do que 2. Vai responder um sim. O que ele vai fazer em seguida? Ele vai trocar esses caras de posição, né? O v de i vai assumir o valor 2, né? Ou seja, o v da posição 0 vai assumir o valor 2, né? E o v na posição j, que é o v de 1, vai assumir o valor do v de i, que era 4, né? Então aqui vai, então o v de i, né, que é o v de 0, vai assumir o 2, o v de j, que é o v de 1, né, vai assumir o 4. Né? Então nosso vetor vai ficar assim, né? Vai ficar assim, ó, o v de 0 para 2, né? E o v de 1 para 4, né? Ele exatamente trocou aqui esses caras de posição, tá? E encerra, né? Porque o nosso laço mais externo só vai executar até n-1. N é 2, né? 2 menos 1 é 1, né? 2 menos 1 é 1. Então, na próxima iteração, o i aqui vai para 1 e 1 não é menor do que 1, né? Então ele encerra aqui, ele só executa até o penúltimo elemento, né? Que é o próprio 4, porque só são dois elementos que tem o nosso vetor, tá? Então é o que acontece aqui. Vamos fazer aqui de novo, só para a gente entender isso aqui, entender como que isso aqui funciona. Passando aqui 3 posições, né? Passar aqui 5, 0 e 3. Vamos lá. Na primeira iteração que esse laço acontece, ele vai comparar o 5 com 0, né? 5 é maior do que 0? É maior do que 0, então ele troca de posição, né? O v de I vai para 0 e o v de j vai para 5, né? Então o nosso vetor fica assim, fica 0, 5, né? E aqui o 3 não muda, né? 3 não muda porque a gente não chegou lá ainda. Só trocamos aqui o 0 e o 5 de posição. Então já começou a ficar ordenado. Isso na primeira iteração, tá? Na segunda iteração, como que seria? Vou até colocar aqui embaixo mesmo. Na segunda iteração, como é que seria? O nosso i foi para 1, né? Continua executando porque o n é 3, 3 menos 1 dá 2, né? E 1 é menor do que 2. Então ele continua isso aqui executando, mas antes de ele executar esse for mais externo, ele vai executar o for mais interno, né? Que começou aqui em 1, né? Então esse for aqui foi, então esse índice j aqui agora vai para 2, né? Então o i continua sendo 0, né? O j agora foi para 2. A gente está aqui iterando primeiro o laço mais interno, né? Ele compara. Quem é agora o v de i? O v de i agora é o nosso 0. Ele vai comparar 0 é maior do que o v de 2, né? Quem é o v de 2? O v de 2 é o 3, 0, 1, 2, né? Está na segunda posição, 3. Ele vai fazer essa pergunta, 0 é maior do que 3? Não, não é maior. Se não é maior, ele não faz nada, né? Se ele não é maior, ele não faz mais, ele não faz nada. Se fosse menos 3 aqui, aí ele ia trocar de posição e ia jogar aqui o 0, o menos 3 para a primeira posição, né? Como não é, ele não faz nada, né? Aí agora sim é que aí não faz nada, ele não entra nesse if, né? Então ele incrementa o j, né? O j que estava em 2 vai para 3, né? 3 é maior do que 3 aqui, ó, que é o nosso valor do n? Não, 3 não é maior do que 3 não é maior do que 3, né? Ele tá aqui na posição 2, ó. Aí incrementou para 3 e já para aqui o laço mais interno, porque
3 não é maior do que 3, o tamanho do vetor. Então ele vai para o laço mais interno. E agora sim ele incrementa o valor de i. O valor de i agora vai para... O valor de i vai para 1. E o j vai para... O j vai para 2, né? Porque o j sempre está uma posição a mais do que o i. Então o j vai aqui para 2. Aí vamos lá fazer a comparação. Esse v de i maior do que v de j, né? Quem é o v de i? O v de 1, né? O v de 1. Vamos aqui colocar o nosso... Conservar aqui o nosso vetor, né? Que ficou dessa forma assim. Quem é o v de 1? O v de 1 é o 5. Vai comparar 5 é maior do que o v de j. Quem é o v de j? É o v de 2, né? Que é o 3, ó. 0, 1, 2, né? O 3 está na segunda posição do nosso vetor. Então o v de j, né? O v de 2 é igual a 3. Ele pergunta isso aqui: 5 é maior do que 3? É. 5 é maior do que 3, isso é verdade, né? Sim. O que ele acontece? Ele vai trocar, né, esses caras de posição, tá? O v de i, né, que é o v de i vai ser igual a 3, né? E o v de j vai ser igual a 5, tá? Na prática, ele vai trocar, ó, quem é o v de i? O v de i, que é o v de 1. Quem é o v de 1? O v de 1 é o 5, né? O v de 1 é o 5. Quem é o v de j? O v de j é o 3, né? O v de 2 é o 3. Então ele vai trocar esses caras de posição. Ele vai trocar o 5 com o 5 e o 3 de posição. Então vai ficar 0,3,3,5. Ele verificou que esse 5 aqui é maior do que o 3, então ele vai trocar esses caras de posição, né? O v de i vai passar a ser o 3 e o v de j vai passar a ser o 5. Ele trocou de posição, né? Então, como é que funciona, como é que isso na prática seria, né? O v de i, que é o v de 1, vai ser o 3, né? O v de 1 tá aqui, ó. O v de 1 tá aqui. E o v de j, né, que é o 2, vai ser o 5, né? O v de j vai ser o 5, que é o v de 2, é 0, 1, 2. Então, o algoritmo funciona dessa forma, né? Ele vai fazendo essas mudanças aí, trocando de posições até que o vetor fique ordenado. Depois disso, o nosso i vai para 2, né? Depois disso, o nosso i vai para 2, né? E para de executar, né? Porque só vai até o penúltimo, né? n-1 dá... O n é 3, 3 menos 1 dá 2, né? Então, e 2 não é menor do que 2, né? 2 não é menor do que 2, então ele interrompe aqui o laço, tá? O n é 3, né? 3 menos 1 dá 2, né? O i incrementou para 2, ele vai perguntar, 2 é menor do que 2? Não. Então ele para de executar e encerra o laço, né? Encerra o algoritmo, né? Encerra o algoritmo e retorna para a gente o vetor ordenado, que é esse carinha aqui. Então é dessa forma que funciona o algoritmo bolha, tá? Aqui a gente processou esse algoritmo aqui na nossa cabeça, né? Fazendo aqui com esse exemplozinho simples, só com 3 posições, né? Só para a gente ter uma noção de como que o algoritmo funciona, né? E em decrescente funciona da mesma maneira, tá? O algoritmo decrescente funciona da mesma maneira, só muda aqui o sinal, né? Para menor, né? Se você quer ordenar em crescente, o sinal aqui do if tem que ser maior. Mas se for decrescente, tem que ser menor. Vamos agora também só olhar aqui. Eu vou só, até que eu já tinha feito esse programa antes, eu vou só copiar aqui, né, porque o vídeo está ficando grande, que é o algoritmo do maior e do menor valor. A gente já fez aí alocação dinâmica. Vamos agora ao algoritmo de maior valor e menor valor. Novamente a gente está recebendo aqui o vetor, né, o ponteiro, e o tamanho do ponteiro, né, ou do vetor. De início aqui eu tô considerando que o maior valor desse vetor é o primeiro, tá? É o primeiro cara, que é o v de 0, né? Então aqui a gente está começando, a gente tá aqui supondo isso, que o primeiro elemento do vetor, né, o primeiro item do vetor é o maior valor.
Aí a gente está aqui criando um for, começando a partir do segundo elemento, né? A partir do 1, índice 1, né? Indo até o tamanho do vetor, incrementando de uma unidade. Aí eu vou fazendo aquela verificação, eu verifico se do segundo em diante, né? se do segundo item em diante do meu vetor, se esse elemento é maior do que o meu maior valor. Se for, é porque há um novo maior valor, né? Que eu estou aqui fazendo essa comparação e estou aqui atribuindo ao meu maior, né? Então, se do segundo em diante eu encontrar um maior valor, né? Ou seja, eu encontrar um número que é maior do que o meu maior valor, então é porque eu encontrei um novo maior valor. Então é porque dentro desse vetor há um outro maior valor, né? Então eu faço maior, né? E atribuo a variável maior esse novo maior valor que está aqui em VI, né? E vou fazendo isso para cada elemento, né? Até chegar no último elemento, né? E por fim a gente vai retornar aqui esse maior valor, tá? No menor é o mesmo algoritmo, né? Só que alterando aqui o sinal para menor, né? Então vamos só no final de tudo isso vamos colocar esses prints aqui para a gente imprimir os elementos, né? Pronto. Dessa forma aqui, vamos dar um clear, dar um make index para compilar o código, compilou, vamos dar ponto barra index. Cria aqui um vetor de 6 posições, tá? Começando aqui com 4, 1, 2, o 10, o 9, o 6 e o 7. Então, maximizar aqui. Tá aqui o nosso vetor original, né? 4, 2, 10, 4, 2, 10, 9, 6, 7, né? Não está aqui ordenado nem crescente nem decrescente. O vetor original está aqui. O vetor ordenado em ordem crescente está aqui. 2, 4, 6, 7, 8, 9, né? Em ordem crescente. O vetor ordenado em ordem decrescente, 10, 9, 7, 6, 4, 2. Né? 10, 9, 7, 6, 4, 2 em ordem crescente. O maior valor do nosso conjunto aqui é o 10, né? O menor valor é o 2. Né? Então está aqui funcionando da forma como a gente espera, né? O nosso algoritmo aqui. Então é isso. Nessa aula aqui a gente aprendeu sobre ponteiros, né? Aprendemos sobre alocação dinâmica de memória, utilizando aqui o malloc, né? Aprendemos a alimentar um vetor, um ponteiro na verdade, né? Criamos aqui uma funçãozinha para imprimir o vetor no formato de conjunto, né? Para ficar assim bonitinho. Criamos aqui 4 algoritmos, né? 2 de ordenação. Aprendemos aqui esse algoritmo de ordenação, que é o algoritmo Boia. E criamos aqui mais 2 algoritmos para encontrar o maior e o menor elemento de um vetor, tá? Então foi uma aula bastante produtiva, aprendemos bastante coisa aqui, aprendemos tudo isso aqui, alocação de memória, ponteiros, algoritmos de ordenação, né? E algoritmos do maior e do menor valor, né? Então é isso. Vou estar deixando disponível esse código, tá? No GitHub. Qualquer dúvida aí você reveja o vídeo, veja também os outros vídeos que a gente está publicando no canal, né? A playlist de esse é o nosso quarto vídeo, na quarta parte dessa série de vídeos de reforço. E é isso. Vamos continuar publicando esses vídeos para estar tirando dúvidas, tá? Esse algoritmo aqui, né, bolha, não é difícil de entender, né? A gente fez aqui um exemplo, né, na nossa cabeça, né, com um vetor de 3 posições e funciona perfeitamente, tá? Então é isso. Agradeço a todos pela atenção, né, e até o próximo vídeo, né? Valeu!